Olá, eu sou o Giacomo. Tudo jóia aí? Viu? Você conhece as propriedades das raízes e como eu uso essas propriedades para a gente calcular as raízes, extrair as raízes? Vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos nessa? Vamos às propriedades, de maneira simples e direta. Vem comigo. O esquema aqui é o seguinte, ó. Eu tenho a primeira propriedade, eu tenho uma raiz enésima de A e vou pegar essa raiz e vou elevar a n. Por exemplo, raiz quadrada elevado ao quadrado, aqui o índice é 2, né? Ou ainda, raiz quinta elevada à quinta. Como é que eu faço? A propriedade diz simplesmente o seguinte, ó, raiz enésima de A elevado a n dá A. É como se eu pegasse aqui e cancelasse, tá? Ó, como se eu cortasse esse n com essa raiz. Simplesmente isso. Eu prefiro não cortar, eu gosto de fazer mais direto, mais simples, mais limpo. Vem aqui, ó. Raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado é simplesmente o quê? 7. Só isso. Fechou? Ou ainda, ó, raiz quinta de 13 elevado à quinta vai dar simplesmente, ó, 13. Giacomo, é só isso. É só isso. Essa a gente usa muito, beleza? Agora vem aqui para a próxima, ó. E essa é muito importante. Eu tenho raiz enésima de um produto de dois elementos, A vezes B. Quando eu tenho a raiz enésima de um produto, eu abro agora aqui no produto de duas raízes. Tá vendo aqui, ó? Raiz enésima de A vezes B é raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Essa raiz é que permite extrair raízes de números maiores, né? Ou simplificar a raiz, tirar alguns termos da raiz. Eu vou fazer aqui passo a passo para você ver a operação em ação. Mas depois eu vou comentar com você como você pode ir mais direto para fazer a conta, beleza? Então vem comigo. Uma possibilidade para essa raiz de 300 é fazer assim, ó. Você primeiro fatora o 300, então você vem aqui, ó, 300 dividido por 2... 150. Dividido por 2, 75. Dividido agora aqui por 3, 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Fatorei. Agora eu vou escrever então esse 300 como produto de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Multiplicando dá 300, né? Aqui, veja só, eu vou juntar em grupos de 2. Se é raiz quadrada, eu junto em grupinhos de 2. Se é raiz cúbica, eu junto em grupinhos de 3. Você já vai perceber isso. Vem aqui, ó. Agora eu faço raiz quadrada de 300, vai ser, ó, raiz de 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 vezes 5, 5 ao quadrado. E a operação que nós realizamos aqui é a seguinte, ó, se eu for aplicar toda a propriedade, fica assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3, vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Feito isso, vem comigo, ó, você pega para essa raiz e você faz o seguinte, ó, a seguinte continha, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. É como se eu fizesse aqui, ó, raiz quadrada de 4. E é 2. Aqui eu tenho raiz de 3, fica raiz de 3 mesmo. E raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. É raiz quadrada de 25, né? Ó, é 5. Então, feito isso, ó, tendo essa expressão, você faz 2 vezes 5, 10. E sobrou o 3. Então, raiz quadrada de 300 é 10 raiz de 3. Na verdade, a gente não costuma fazer todas essas passagens. Eu fiz todas aqui para você ver de onde surgem aquelas contas. A gente costuma ir mais rápido. E como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. Raiz quadrada de um produto, você vai extraindo a raiz de cada pedaço. Isso mesmo, essa propriedade diz que a raiz quadrada de um produto, você extrai a raiz de um fator e extrai a raiz do outro fator. Raiz quadrada aqui, ó, de 2 ao quadrado é 2. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Eu costumo dizer o seguinte, raiz quadrada de um número ao quadrado, ó, esse número ele sai da raiz, ele vem aqui, ó, 2. E raiz quadrada de 5 ao quadrado, ó,
ele sai da raiz, ele vem aqui 5. Eu faço isso. Eu não faço essa passagem do meio, mas aqui está bem completo. E na verdade, uma raiz como, por exemplo, 300, 200, 800, 500, eu gosto de aplicar uma outra técnica ainda para resolver, que vai até mais direto e mais rápido. E funciona assim. Olha, eu tenho que extrair uma raiz quadrada, beleza? Então eu tenho que extrair uma raiz quadrada, eu penso em quadrados perfeitos, né? Eu penso no 300 e eu penso 300, que número que eu posso colocar aqui, de tal maneira que eu faço um produto e surja uma raiz quadrada exata. Então eu venho aqui, ó, para o raiz do 300, eu penso no seguinte, eu falo, opa, raiz de 300 é a mesma coisa que 100 vezes 3, né? Raiz de 100 vezes 3. Eu tenho que extrair essa raiz aqui, então agora aqui eu venho e eu faço a raiz de um produto. Vou fazer mais uma passagem, mas eu costumo fazer assim, ó, direto. Raiz quadrada de 100, eu extraio essa raiz, é 10. E a raiz quadrada de 3 fica a raiz quadrada de 3 mesmo. Tá vendo, ó? Raiz de um produto, eu tiro a raiz desse pedacinho e desse. Olha como ficou simples. Ou ainda, se você quiser mais uma passagem, ó, é a raiz quadrada de 100 vezes a raiz quadrada de 3. Beleza? Então essas são algumas possibilidades para você extrair a raiz quadrada. A raiz cúbica, a raiz quinta, o que seja. Fatora e vai juntando em grupinhos de 2, grupinhos de 3, de 5, de acordo com a raiz. Beleza? Agora vamos a mais uma propriedade, ó. Aqui nós temos a raiz de um produto. Agora eu tenho aqui, ó, a raiz de uma divisão. E a raiz de uma divisão é a divisão das raízes. Naturalmente, cada uma dessas propriedades você tem que respeitar as condições de existência. A gente está imaginando aqui que em todas as situações aqui, essas raízes existem, fechou? Se o índice é ímpar. Por exemplo, aqui nessa divisão, a gente imagina que o B tem que ser diferente de 0, ok? Para existir essa divisão. Agora eu venho aqui, ó, para essa raiz, imagina que eu tenho assim, raiz quadrada de 25 dividido, por exemplo, ó, por 9. Então como é que eu faço e extraio essa raiz? Eu venho aqui e faço, ó, a raiz de uma divisão vai ser o quê? A divisão das raízes vai ser raiz de 25 dividido pela raiz de 9. Então você já poderia ir até mais direto, ó, raiz de 25 eu extraio da 5 e raiz de 9 é 3. Pronto, propriedade em ação. Agora vamos a mais uma propriedade, ó. Raiz enésima de A elevado a M. Eu pego uma raiz e eu elevo a um número. O que eu faço? Tá vendo esse M aqui, ó? Ele vem e ele entra aqui elevando o radicando. Eu peguei o M e joguei ali dentro. Então, por exemplo, eu tenho essa raiz aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado a sexta. Como é que eu faço? Você faz assim, ó, raiz cúbica, o 2, e aqui vai ficar o quê? 2 elevado a sexta, ó, o 6 entrou na raiz. Imagine que eu quero simplificar, né, ou até extrair a raiz exata. Sempre que o número que está aqui dentro é maior do que o índice, dá para pelo menos simplificar um pouco a raiz. Sempre que esse número aqui for maior que o índice. E é o que aconteceu aqui. Então é o que eu vou fazer, ó, 2 elevado a sexta, né? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Na verdade, isso aqui é o 64. É como se eu pegasse aqui 64 e fatorasse 64 dividido por 2, né? Aqui, ó, 64 dividido por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 1. Então eu peguei aqui e o 2 à sexta eu junto em grupos, ó. 2 à sexta é 2 à terceira vezes 2 à terceira, em grupinhos de 3. Porque quando eu faço isso, agora essa raiz eu faço assim, ó. Aqui vai ficar a raiz cúbica de 2 à terceira vezes a raiz cúbica de 2, de novo, a terceira, ó. 2 à terceira, 2 à terceira. E se está ao cubo numa raiz cúbica, ele sai da raiz, vai ficar 2. Raiz cúbica de 2 à terceira é 2. Raiz cúbica de 2 à terceira é 2. Então isso aqui vai dar 4. Captou a ideia? É como se eu fizesse raiz cúbica de 8, é 2. Raiz cúbica de 8, 2. Ou até tem gente que gosta de cancelar aqui, ó, esse 3 com esse 3. Esse 3 com esse 3. Cancela a raiz. Eu tomo um certo cuidado, porque a raiz quadrada de um número ao quadrado é módulo do número, mas isso é uma conversa para quando a gente estudar a função módulo e algumas coisas especiais.
Vamos às últimas propriedades aqui comigo, ó. Vem comigo. E para fechar, temos mais duas propriedades, ó. Quando eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, ó, raiz enésima de raiz enésima de A. O que a propriedade diz que é para fazer? É só pegar esses dois índices e multiplicar. Você multiplica. Então, por exemplo, raiz cúbica da raiz quarta de 7. Isso vai ser, ó, a raiz. Aqui você vai fazer, ó, 3 vezes 4. Você pega esses dois índices e multiplica. Aqui ficou 7. Então, finalmente, essa expressão é equivalente à raiz 12ª de 7. Esse é o resultado. Ok? E uma última propriedade é quando eu tenho aqui, ó, nesse índice um produto e nesse índice um outro produto e um fator comum, o P. O que acontece? Você simplesmente pode desconsiderar o P, como se eu cancelasse, ó, sobra o N e o M, sumiu o P. Na verdade, isso significa que você dividiu esse número por P e o P cancelou. E dividiu esse expoente aqui por P e também cancelou. Então aqui, ó, raiz 20ª de 7 elevado a 12, dá para simplificar um pouco. Você vem aqui, ó, e divide, por exemplo, por 4, e pega o 12 e divide também por 4. Você está simplificando a raiz. 20 dividido por 4 vai dar 5, e aqui 12 dividido por 4 dá 3. Esse número é menor que esse, então não dá para continuar além disso aí, tá? Então esse é o procedimento para simplificar a raiz. Fechou? Você fala, Giacomo, e aquela história de que uma raiz pode ser escrita na forma de uma potência fracionária? Como é que é isso? Olha, isso é o assunto agora para o próximo vídeo, onde a gente encerra essa sequência de 3 vídeos nessa aula sobre raízes e potências. Então eu te espero lá, vem comigo, beleza? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um grande abraço e até a próxima!